Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou Jairo, faço parte da equipe de Dianética. Hoje minha equipe está em campo fazendo um trabalho de preparação para voltar para a próxima live. E hoje eu vou falar sobre mente analítica e mente reativa. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas nós temos estudado bastante o assunto sobre a mente humana. É sobre isso que a gente trabalha. Por que a mente humana? Porque existem mentes no planeta inteiro, existem mentes em todas as pessoas e existem várias formas de comportamento diferentes. Existem várias maneiras de lidar com vários tipos de situações. E chegou uma hora que a gente começa a perguntar por que determinados tipos de pessoas agem de maneiras tão simples diante de uma situação de perigo e outras pessoas agem com medo, por exemplo. Ou então, por que algumas pessoas são tão frias diante de uma situação que, por exemplo, uma pessoa ficaria emocionada. Vamos tomar como exemplo o dia de hoje, que é o dia de finados. Então, para muita gente, hoje é um dia comum como qualquer outro. Para outros é um dia de muita tristeza, de muita compaixão. E não é difícil entender o motivo. O motivo principal é porque existe um apego, e esse apego ele é facilmente explicado. Nós temos família, nós temos adultos que nos mantiveram perto de nós enquanto não tínhamos força para sair para a vida, para conduzir o nosso trabalho, enfim, para conseguir nossa forma de sobrevivência de uma maneira ótima. E o tempo vai passando e a gente vai adquirindo costumes, a gente vai aprendendo formas de sobrevivência que são ensinadas pelos adultos. E eles não ensinam nada para nós sobre emoção, mas nós vamos aprendendo a ter emoção de acordo com as pessoas que estão próximas de nós, de acordo com os adultos que estão próximos de nós. O que muita gente não sabe é que essas emoções elas vão ficando impregnadas dentro da nossa mente, elas vão ficando gravadas, elas vão sendo fixas nas nossas células. E isso é inconsciente, e o tempo vai passando, e isso vai determinando a nossa forma de comportamento, isso vai mostrando que nós deveríamos ou não ter medo, e enfim, uma série de coisas que faz com que a gente tenha mais ou menos sucesso. Então, de acordo com a maneira como os nossos pais nos tratam, nos criam, ou como qualquer outro adulto, não precisa ser necessariamente os nossos pais, de repente existem crianças órfãos e aí aparece alguém para adotar, enfim, existe uma série de coisas que determinam a nossa forma de viver e de lidar com a realidade. Tudo que eu estou falando tem a ver com o que a gente está estudando hoje, que é a mente analítica e mente reativa, que foi as duas palavras que eu falei no começo. Primeiro eu vou dar uma base para vocês. Mente analítica é a mente que analisa, como o nome já diz, é a mente que computa, é a mente, por exemplo, que levou você a assistir esse vídeo, ou não. É a mente que faz você comprar um carro, por exemplo. Você quer comprar um carro, você vai analisar as variáveis na hora de comprar esse carro. Você vai analisar o modelo, você vai analisar a cor, você vai analisar o ano, se ele está conservado ou não, o valor. Tudo isso faz parte da mente analítica. Por quê? Porque você está computando dados que são comuns a você e que a partir disso você toma uma decisão ou não. Essa é a mente analítica. Mente reativa. Eu estava falando agora há pouco da questão de como nós fomos criados. Eu estava falando agora há pouco do dia de finados, das emoções, das coisas que nos prendem. Então a mente analítica, a mente reativa, perdão, fazendo um pouco de confusão. A mente reativa, o nome já diz, reação. É uma coisa que ela trabalha como estímulo-resposta. O que é estímulo-resposta? Vou dar um exemplo bem simples para você. Se alguma pessoa chegasse em você agora e te desse um beliscão, no mínimo você ia sentir uma dor. O seu primeiro impacto seria uma dor.
Dependendo da maneira como você foi criado ao longo da sua vida, você poderia ter alguma reação, por isso o nome reativa. E existem várias formas de você reagir a isso. Você poderia xingar a pessoa que te beliscou, você poderia dar um tapa nela, você poderia dar um pulo na cadeira e sair correndo, você poderia lembrar de coisas no seu, enfim, de alguma passagem na sua vida que fez com que você sentisse algo que nem mesmo você sabe o que é. A mente reativa, como eu disse, é uma mente de estímulo e resposta, ela usa uma coisa que nós chamamos de identidade. Então, para ficar fácil de você entender, digamos que em algum momento na sua vida você comeu uma maçã estragada, só que você não sabia que ela estava estragada e essa maçã te fez mal, deu dor no estômago, ou te deu ânsia de vômito, ou te deu dor de cabeça, enfim, deu alguma reação que você não estava esperando. Você comeu uma coisa que te dava muito prazer, o sabor da maçã realmente ele é muito gostoso, mas naquele momento ele te fez mal. E a partir daí você parou de comer essa maçã. A partir daí você parou e toda vez que você vê essa maçã, você vai lembrar, ou melhor, você não vai comer e você vai achar que toda vez essa maçã vai estar estragada. Só que tem uma coisa, é outra maçã, é outro momento. E naquele momento que você comeu a maçã estragada, provavelmente não, tinha outras coisas envolvidas. Talvez você estivesse numa cozinha de um restaurante. Talvez nesse restaurante estivesse tocando uma música qualquer, uma música, enfim, que você curtia, mas naquele momento que você comeu a maçã, você deixou de curtir aquela música. Então, tem dois fatores aí que já vão para a mente reativa. É o gosto pela música e é o fato de você achar que aquela maçã vai te fazer mal de novo. Tinha pessoas falando. Talvez naquele momento, como eu falei, você estava no restaurante, alguém estivesse preparando uma comida ou alguma coisa estivesse queimando. Com o passar do tempo, essas coisas podem acontecer de novo, podem se repetir, mas a sensação da dor, do mal-estar que você sentiu ao comer essa maçã, ele só foi ativado porque naquele momento que você comeu, tinham várias coisas que o teu cérebro, que a tua mente, que o teu corpo, que as tuas células armazenaram. O que eu quero dizer com isso? De acordo com o nosso autor, L. Ron Hubbard, e é com base nesse material que eu estou falando isso, Genética, o Poder da Mente sobre o Corpo, o Ron fala que tudo fica armazenado nas células. Isso tem um nome, se chama engrama, de acordo com o nosso material que tem no nosso DVD, significa, inclusive é um termo médico, você pode procurar isso no dicionário que você vai encontrar, significa traço duradouro. Então, isso pode permanecer por tempos na sua mente, pode permanecer por tempos na sua célula, e você pode inclusive estar dormindo, você pode inclusive estar passando por uma cirurgia e isso pode ficar gravado. Então, você não vai saber por que você vai ter reações ao longo da sua vida. Eu falei de um exemplo simples da maçã. Existem outras coisas na humanidade que tudo está ligado à mente reativa. Então eu vou dar alguns exemplos que eu anotei aqui. Provavelmente você tem o seu líder político de sua preferência e você vê aquele líder político falando algo que de repente você não gosta. E às vezes você acha que você não gosta daquele político porque ele está falando algo para você que te deixa irritado. Inclusive, você já deve ter chegado à conclusão ou visto, talvez até ouvido falar de pessoas que se agrediram diante de uma discussão política. Você já deve ter ouvido passar de pessoas que pararam de ter amizade por causa de política. Vou pegar um exemplo um pouco mais popular, se bem que esse é bem popular. Torcida de futebol. Então existem torcedor do time A, torcedor do time B, e quando tem um jogo e aquelas torcidas são torcidas volumosas e no calor da emoção um time ganha do outro, você sabe onde isso vai parar. Isso acaba gerando o quê? Confusão, briga. A única coisa que acontece ali é que a mente reativa entrou em ação.
já falei do governo, já falei existem filósofos também que dizem frases que se tornam clichês e as pessoas usam aquilo pelo resto da vida delas. E às vezes a pessoa toma uma decisão baseada em algo que ela ouviu. Eu estou falando de filósofo, mas pode ser que alguma pessoa, algum adulto tenha instalado um comando em você. Aí fora as pessoas usam o nome de crença limitante. Então, o que é uma crença limitante? Não cabe a nós dizer. Nós não usamos esse nome porque não está ligado à crença, está ligado a algo que foi dito, a algo que foi instalado, a algo que se tornou um comando, e esse comando você passou a utilizar ele para tomar decisões importantes na sua vida. Então, às vezes você fica com medo de fechar um grande negócio, por exemplo, você pode ser vendedor numa empresa e você não sabe por que você não está conseguindo fechar contrato com algum tipo específico de negociação. Por exemplo, uma negociação grande, uma negociação com uma venda de uma casa. Talvez na sua infância você tenha passado por um momento que os seus pais ou algum parente seu muito amado tomou um golpe financeiro e você presenciou aquilo. Então você passou a acreditar, e veja bem, não é crença, isso é um comando. Você, por causa daquela coisa que você viu, que um adulto ou ente querido teu tomou um prejuízo, você passou a entender que aquilo ia te dar prejuízo também. Só que isso não estava na tua mente analítica, por isso o fator crença não entra em jogo. Você apenas viu um cenário e passou anos, você cresceu, você ficou adulto, você entrou no mundo dos negócios, você passou a ser um negociador e você nem lembra mais desse momento na sua infância. Mas por alguma razão, e a razão essa é uma das razões pelas quais você pode ter medo do negócio, você acaba chegando no momento de fazer um fechamento numa venda, você não consegue. Então, quem que entrou em ação aí? Mente reativa. Ela trabalha por identidade, ela tem uma computação que coloca semelhança. Então, aquele momento da perda, o meu tio fez uma negociação, o valor era grande e como naquele momento você viu tudo aquilo acontecendo, então isso passou a ser um chip instalado na sua mente. Já falei dos pais, já falei da maneira como os pais nos criaram. Então, existem famílias que criam os filhos de uma maneira um pouco assustadora. Então, eles criam os filhos na base do terror. Então, esse tipo de terror pode fazer com que a pessoa tenha medo de se envolver com outras pessoas também. Existem outros casos que você recebe mensagens, comandos, que você não sabe nem de onde vem. Eu vou dar um exemplo bem simples. Se em algum momento na sua vida você passou por alguma cirurgia e você foi anestesiado geral, anestesia geral, quer dizer, você ficou inconsciente, você ficou dormindo e todas as partes do seu corpo elas ficaram desligadas. Aos olhos da medicina, o corpo fica desligado. A mente ela não se desliga nunca, nem tem como. Enquanto o corpo está trabalhando, enquanto o coração está batendo, a mente está trabalhando. Você pode estar dormindo, você pode estar anestesiado, você pode tomar um tombo na rua, desmaiar, você pode até mesmo ser hipnotizado, mas a mente não para de trabalhar. Porém, ela trabalha de maneiras, digamos assim, erradas. Quando a gente fala erradas, certo e errado é um conceito que não entra aqui, mas entram os dados, informações que são verdadeiras ou falsas. Mas vamos pegar o caso da internação, da cirurgia que eu falei. A pessoa foi anestesiada e aí, dependendo da causa da cirurgia dela, existe um grupo de médicos ao redor daquela mesa e aqueles médicos começam a falar uma série de coisas. A pessoa está lá sendo operada, está passando por uma cirurgia e os médicos estão falando coisas. Vamos supor que dois desses médicos, um homem e uma mulher, sejam casais que estejam discutindo uma separação e aí a mulher solta uma frase venenosa, fala assim, não dá para acreditar mais em homem, por exemplo.
Então, vou voltar de novo na crença, não é uma questão de crença. Note que a pessoa estava dormindo, ela nem sabe de onde veio essa frase. Isso foi instalado nela no momento que ela estava passando por uma internação, que ela estava passando por uma cirurgia. Então, uma discussão de casal de médicos na mesa de cirurgia virou uma gravação. Ali tem outros barulhos, tem o barulho dos instrumentos, tem barulho de bebê chorando, se a sala de cirurgia for perto de uma sala, por exemplo, de crianças, de bebês que acabaram de nascer, tem um monte de bebê chorando, isso pode fazer diferença na sua vida também. Eu falei de hipnotismo. A propósito, nós não recomendamos que ninguém faça hipnotismo, e longe aqui de ficar brigando com as pessoas que trabalham com hipnotismo para o bem. O nosso propósito não é esse. O nosso propósito é mostrar para as pessoas, através do nosso material, que foi desenvolvido pelo Sr. L. Ron Hubbard, que pode ter sido instalado algo em você, e por melhor que houve uma boa intenção da pessoa que estava te hipnotizando, isso pode te causar um problema, afinal de contas a pessoa não sabe. Por mais que você tenha dito para ela que você tem problemas emocionais e que, olha, eu vou te dar um comando e você não vai ter problema nunca mais na sua vida, ainda assim existe o risco de você tomar decisões que você pode entrar na questão do arrependimento. A propósito, arrependimento faz parte da mente reativa também. Bom, então eu falei de governos, falei de negociações, eu falei de cirurgia, falei de hipnotismo, e existem várias coisas que envolvem o que nós chamamos de mente reativa. Mente reativa, ela trabalha por estímulo-resposta, mas isso pode acontecer de várias maneiras diferentes. Então, essas são algumas das quais vocês estão sabendo agora. O assunto é grande, apesar do material parecer grosso, você não deveria se preocupar com isso. Por quê? Porque quando eu entrei em contato com esse material, eu estava passando por uma fase da minha vida que a minha questão emocional ela estava bastante confusa, porque eu estava vindo de um fracasso muito grande. O meu casamento naquele momento acabou, estou falando de 19 anos atrás, e a maneira como eu estava lidando com a perda desse casamento estava me trazendo sérios prejuízos. Por quê? Porque tinha muita briga com a minha ex-mulher. Eu tinha uma empresa na época, tinha uma metalúrgica. Antes de acabar o casamento, começou a acabar a empresa também. E que fique bem claro, ela não decidiu acabar o casamento porque a empresa estava quebrando. É porque o meu emocional naquele momento, há 19 anos atrás, estava tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu comecei a fracassar no casamento, eu comecei a fracassar como homem, como ser social, estava começando a fracassar como marido, como empresário. Por quê? Porque tinha sido instalados ao longo da minha vida uma série de comandos que me fizeram crer que o que eu estava fazendo era certo, quer dizer, não existe certo e errado, mas era uma coisa que eu não estava vendo. E é outro detalhe da mente reativa. A mente reativa, ela faz com que nós fiquemos distraídos, que nós não fiquemos em tempo presente. Então, vamos voltar um pouquinho na questão da decisão de vendas. Eu acredito que muita gente que esteja assistindo ou que vai assistir esse vídeo trabalhe na área que envolve negociações. Os advogados eles precisam ter muita frieza, muito conhecimento, mas dependendo da maneira como eles foram criados, o emocional pode interferir na tomada de decisão deles também. Então pode interferir nas vendas também. Então você pode estar perdendo negócios, pode estar tomando prejuízos, por assim dizer, numa negociação, numa tomada de decisão importante envolvendo um juiz. Por quê? Porque a mente reativa entrou no comando. Como que a gente lida com isso? Existe uma profissão que no Brasil ela ainda é nova, chama-se auditor de dianética, e hoje eu estou trabalhando para mostrar para vocês que esses profissionais estão aí. Você pode entrar em contato com a gente, conhecer o nosso trabalho. Mais tarde eu vou colocar o link na descrição.
Os auditores, o que, que eles fazem? O que, que é um auditor, primeiro? Eu vou ler a definição do senhor L. Ron Hubbard para não ficar na dúvida, para você não ter dúvida quanto às buscas que você já fez na sua vida. Por exemplo, se você procurou psicólogos, por exemplo, se você procurou profissionais de outras áreas que envolve tratamento da mente. Então, de acordo com o nosso autor, Sr. L. Ron Hubbard, um auditor é o indivíduo que administra terapia de Dianética. Lembram que eu disse para vocês que eu faço parte da equipe de Dianética e eu vou dizer para vocês o que é. Auditar significa escutar e também computar, dos termos de Dianética. Esse material está descrito nesse livro aqui. Um auditor, ele vai viajar com você, ele vai sentar com você, ele vai bater um papo com você. No momento que você sentar com ele, ele vai pegar momentos da sua vida, ele vai interagir com você, não vai fazer igual um médico, e com todo respeito aos médicos. A medicina hoje ela está um pouco preocupada com essa questão dessa doença que está por aí, então os médicos estão trabalhando feito loucos para ajudar a humanidade. Mas você pode resolver esse problema passando por um auditor de Dianética. Então o que o auditor vai fazer? Ele vai sentar com você, ele vai bater um papo com você, ele vai ver como é que está a sua vida, ele vai pedir para você contar um pouco da história da sua vida. Por quê? Porque ele vai traçar um perfil, ele vai pegar a história da sua linha do tempo, ele vai identificar essas informações que eu falei para vocês, estão descritas nesse material. Por quê? Porque ele vai tentar descobrir, e ele vai descobrir porque ele é um profissional preparado. O auditor de Dianética, inclusive, ele usa esse material aqui para começar a ouvir você, para achar em quais momentos da sua vida foram instaladas essas dores. E não adianta você tentar fazer isso por você mesmo. Por quê? Porque existe uma preparação. O nosso desenvolvedor, o autor, o Sr. L. Ron Hubbard, ele fez testes em milhares de pessoas pelo mundo inteiro. A propósito, nós estamos em mais de 200 países. Como eu disse, aqui no Brasil a gente está ainda engatinhando. Nós temos já vários auditores no Brasil, mas a gente quer que você tome conhecimento disso. Por quê? Porque Dianética salva vidas. O auditor, ele vai te ouvir, ele vai pegar essa história da sua vida e vai começar a fazer com que você percorra essas áreas da sua vida que você precisa resolver, e ele vai dar alguns comandos. E isso é muito simples, então você vai ficar consciente, quer dizer, você não vai precisar tomar nenhum tipo de pílula milagrosa, você não vai ficar inconsciente, não vai ter hipnose, quer dizer, ele não vai chegar para você e falar assim, agora você vai virar um pato e vai começar a bater asa, e vai começar a sair querendo nadar e andar. Não acontece nada disso. O auditor é um cara altamente preparado, existem auditores e auditoras, então até mesmo essa questão de você não querer passar por homens ou por mulheres, nós estamos notando que tem certas pessoas que têm medo, então até para isso existe solução. E o auditor, ele ajuda você a resolver essa questão. Então, tudo isso para falar para você que a nossa tecnologia, isso aqui é tecnologia, Dianética é uma tecnologia, Dianética, de acordo com o nosso autor, é através da mente. Então, ele conseguiu, depois de muitos anos de teste, depois de milhares de pessoas passando pelas terapias, ele computou dados, ele descobriu que a maioria dos nossos problemas podem ser resolvidos nas nossas audições, e é disso que eu estou falando hoje. Quer dizer, você vai conhecer um auditor de Dianética, ele vai ajudar você a resolver esses problemas. Talvez você consiga até mesmo descobrir por que você sente tantas dores em determinadas partes do corpo. Então, pode ser um alívio para você. O que você precisa fazer? Entrar em contato conosco, eu vou colocar a descrição aí embaixo. Você pode adquirir o livro, talvez você não queira fazer a terapia, nós entendemos que isso é uma questão que para algumas pessoas é constrangedora, porque ela não quer se expor, e ok, não tem nada de errado com isso.
A base de conhecimento está nesse material, mas se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho do auditor, fala com a gente, entre em contato. E hoje o que nós gostaríamos de falar era isso. Então, eu espero que esse material, que essas explicações que foram dadas para você, façam sentido na sua vida. Nós viemos ao mundo para ajudar pessoas, porque nós somos seres humanos, nós lidamos com a vida. Para a sua vida ser melhor, para você ter uma capacidade de sobreviver melhor, uma das coisas que você precisa saber é que a sua mente precisa estar legal, ela precisa estar ótima. Então o nosso autor, ele trabalha com o propósito de fazer com que a sua mente trabalhe no melhor nível possível, trabalhe num padrão ótimo. Como que se faz isso? Como que se limpam essas dores? Como é que se limpam essas coisas que foram instaladas ao longo da nossa vida? Uma boa forma é você ler esse material, engano, produção, quem sabe faz ao vivo, lendo esse material ou passando pelos nossos auditores. Nós ficamos muito felizes de poder ajudar vocês e comentem, coloquem suas opiniões, precisando de mais informações, entre em contato conosco. Estamos muito felizes de poder falar com você. Eu sou Jairo, faço parte da equipe de Dianética e nós estamos extremamente agradecidos por ter você como nossa audiência. Um grande abraço.